fizemos, ou nós vamos ainda cometer com Cristo, vivendo uma vida com Cristo. A eternidade, meus irmãos, é algo tão, para Deus é tão simples, mas para nós é tão perto, porque nós temos que saber aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Nós vamos olhar na Bíblia e nós vamos, Deus ele vai nos ensinar que há dois caminhos para a eternidade, céu e inferno. Se nós formos salvos por Deus, nós vamos passar a nossa eternidade com Deus. Se nós formos condenados por Deus, então nós vamos passar a nossa eternidade sofrendo longe de Deus. E a eternidade, irmãos, eternidade não é algo, para Deus é algo natural. Mas para mim e para você não é tão simples assim, não é tão natural. Para mim e para você é algo que nós temos que se preocupar, por quê? Porque imagine eu e você hoje, Deus ele nos recolhe. E aí? Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Aonde nós vamos ficar na eternidade? Com Deus, no céu, ou longe de Deus, no inferno? Porque Ele sempre dá uma direção de uma vida cristã, que nós temos que andar corretamente, logicamente que nós somos falhos e sempre vamos errar, isso é natural para o ser humano, não que nós temos que se acostumar com ele, com o pecado, não, nós temos que fugir dele, mas a nossa essência é pecaminosa, a gente não pode dizer que nós não somos grandes, não podemos ser hipócritas e dizer que não temos pecado, seremos mentirosos, todos nós pecamos, isso é fato, só que nós não podemos se acostumar com o pecado, ou buscar o pecado, não, nós não podemos fazer do pecado ser corriqueiro na nossa vida, todos os dias, eu sou pecador, eu vou falhar mesmo, eu sou pecador, eu vou errar mesmo, eu sou pecador, eu vou fazer então, e depois, não é assim, nós temos que buscar a santidade dia a dia, sempre com Deus. Sempre olhando para a eternidade. Onde nós vamos passar a eternidade? Como que nós vamos viver a eternidade? Em que local nós queremos estar na eternidade? É isso que é a pergunta, é isso que nós temos que se fazer. Não é eu estou fazendo hoje uma pergunta para nós. Mas todos os dias, quando você dobrar o teu joelho, quando você falar com Deus, quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, reflita, pensa, onde você quer passar a eternidade? Porque a mentira ela vai te levar para um caminho de eternidade. A fofoca, o adultério, a fornicação, todos esses atributos vão te levar para a eternidade. Só que uma eternidade sem Deus. Uma eternidade de castigo. Uma eternidade de sofrimento. Uma eternidade, glória a Deus, aleluia, em que você não sairá mais dela. É eterno, meus irmãos, não tem começo e fim. Ou glória a Deus, aleluia, não tem algo assim, não quer dizer que daqui 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, eu vou sofrer por 100 anos. Não, você vai sofrer pela eternidade. É algo que nunca mais vai acabar. Hoje nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Vamos dizer, na natureza humana tem data para se acabar, não tem? Vai chegar, ninguém sabe o seu dia. Não, vai chegar um dia que alguém vai viver 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos, mas a morte é uma certeza que ela vem. Então é algo que tem fim. A eternidade não, é algo que é para sempre. Imagine para sempre ser condenado, lançado ao inferno, sofrendo, gemendo, rangendo nos dentes, aquela coisa terrível. Só que Deus, Ele nos dá a oportunidade de buscar o caminho correto. Necessidade de um gozo celestial, eterno. Né? Ele é a eternidade. O atributo de Deus é ser eterno. E Ele quer nos conceder essa eternidade. Só que nós buscamos um caminho totalmente diferente para viver na eternidade. O que apresentamos hoje diante de Deus? O que apresentamos hoje diante da sociedade? O que apresentamos hoje como cristão? Será que nós perdoamos? Será que nós aceitamos perdão? Será que nós temos um coração de adorador? Será que aquele que nós magoamos, glória a Deus, aleluia, se ele me perdoa, será que eu vou pedir perdão? Será que eu vou perdoá-lo? Ou eu vou deixar que a soberba ela toma conta do meu coração e eu não vou perdoar? Porque perdoar, meus irmãos, não é simplesmente você voltar a conversar com a pessoa. Sabe o que é perdoar?
É você se lembrar daquilo que te feriu e você não sentir dor. Porque quando você sente dor, você não perdoou. Quando você tem raiva, você não perdoou. Ah, eu perdoei, pastor. Não, se você sente raiva, se você sentir um pouquinho de ira, se só de ouvir o nome da pessoa, se só de olhar para a pessoa, o seu semblante muda, você muda, você não perdoou. Perdoar é você se lembrar de alguém que te feriu e você não sentir mais dor por aquilo. É eu olhar, de repente, um exemplo, o Eliseu. Ele fala algo que me machucou e, logicamente, eu vou ficar chateado. Só que se eu liberar o perdão a ele, quando eu olhar para ele, eu não vou sentir dor por aquilo. Eu posso até me lembrar que um dia ele lançou uma palavra assim, mas eu não vou sentir dor por aquela palavra. Eu não vou olhar para ele com um olhar diferente. Eu não vou olhar para ele de uma maneira estranha e não suportar ficar com ele, do lado dele, não. Se eu perdoei, então eu vou olhar para ele com um olhar de amor, independente do que ele me fez. Digo de novo, perdoar não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, não. Se a pessoa te feriu, a pessoa te traiu, a pessoa fez algo, você perdoou, você não sente dor mais por aquilo, mas não quer dizer que você tem que andar com a pessoa, você tem que conviver com a pessoa, não. Aí tem, os seus parâmetros de pensamento. Eu perdoo, glória a Deus, eu já contei um testemunho uma vez aqui, de uma mulher, que sua amiga, ela pegou ela, deitada com seu esposo e tal. E ela falou, eu perdoo, não sinto dor mais por aqui, mas eu não vou poder colocar ela novamente na minha casa, porque eu não confio mais. E se acontecer de novo? Então eu tenho que tapar as brechas. Você está entendendo? Mas perdoar, quando você não sente dor, você perdoa. Agora, se você sentir dor, você não perdoou. E o perdão, a falta de perdão, ela vai levar muitos para o inferno. Ela vai levar muitos para uma eternidade. Falta de perdão. Pastor, mas eu perdoei de boca, ninguém perdoa ninguém. Tem que perdoar com atitude. Perdoar é quando eu digo e repito. É quando você está de novo diante da pessoa, diante da situação, e você não sentir dor por aquilo. Isso é perdoar. É Jesus, diante do madeiro, onde muitos o crucificou, olhar para o povo e olhar para o céu e dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, para eles o espetáculo está belo, mas eles estão sendo enganados. Eles não sabem o que eles estão fazendo. É necessário que aconteça? É. Mas muitos ali não sabem o que estavam fazendo. Crucificam. Ei, você que curou o cego, desça daí, não tem poder de se salvar. Não sabia o que estavam falando. Não sabia o que estavam fazendo. Ou seja, muitas das vezes as pessoas nos ferem, mas elas nem sabem o porquê daquilo. É uma influência maligna. É algo satânico que leva ela a fazer desta forma. Oh, glória. E também a gente, se a gente não vigiar, também o diabo ele pode nos influenciar a machucar pessoas, a ferir corações. Oh, glória. E nós temos tanto que perdoar também como liberar perdão também. A eternidade, meus irmãos, é algo tão sério na nossa vida que às vezes a gente leva até uma brincadeira, leva até de qualquer maneira. A gente, irmãos, para refletir agora. O que é a eternidade para mim e para você? O que é algo? Essa matéria que caiu, acabou, é a eternidade. Agora, onde será a eternidade? Um coração com um pinguinho, irmãos, de inveja, de amargura, de ódio, de rancor, de mágoa. Um coração que não perdoa, uma mentalidade podre. Nós temos que se abster de tudo isso. O diabo, ele é tão astuto e vem com um sapatinho de algodão, glória a Deus, aleluia. Ele não precisa usar muito da tua força para nos parar, não. É só ele nos enganar com um pouquinho as coisas, nós estamos certos. É só ele levar um pouquinho o nosso ego. É só ele engrandecer um pouco a soberba. É só ele agradar a nossa carne. E aí, meus irmãos, precisa de muito. Não precisa de muito. Oh, glória a Deus, aleluia. É só colocar um pouquinho de frieza espiritual. Eu orei um pouquinho, não. Estou com desejo de orar, mas não, vou deitar. Sabe, tanta coisa que a gente deixa de lado. Deus, ele nos dá tanta oportunidade
de buscar, de servir, de adorar, tanta oportunidade de fazer o melhor para Ele. E nós nos encontramos tão tranquilos, tão sossegados. Começou aí as guerras, rumores de guerras, princípio das dores. Mas não é o fim. Então se não é o fim, pastor, está tranquilo. Vamos descansar. Vamos sossegar, ainda não é o fim. Quando chegar o fim, a gente alerta. E se não der tempo? Quando chegar o fim, não der tempo. E quando chegar o fim, e não der tempo. Você está entendendo? Quando eu era menino, eu via as igrejas por aí, vivia no mundo, eu via as igrejas, o pessoal me convidava para as igrejas, eu falei, não, depois eu vou. Eu sou novo ainda para ir para a igreja. Quando eu estiver lá, quase perto de morrer, velhinho, aí eu vou para a igreja. Porque o nosso pensamento é esse. Né? Quando eu estiver velhinho, já quase morrer, né? Então vai para a igreja. Meus pais, na época eu falava assim, né? Nós vamos para a igreja, fica lá com os cristãos, lá, os crentes, e aí nós vamos para o céu. Porque nós falávamos, né? Eu quero ir para o céu. Todo mundo fala, quem quer ir para o céu? Se levantar a mão e perguntar quem quer ir para o céu, todos nós queremos. Né? Mas o que estamos fazendo para ir para o céu? Será que nós estamos fazendo as coisas certas para ir para o céu? Jesus, ele nos deu aqui tanto ensinamento para ir para o céu. Só que ele pregou mais para o inferno do que para o céu. Por quê? Porque tinha muito mais pessoas indo para o inferno do que para o céu. Então Jesus falava mais do inferno, que é para quê? Para a gente ter o conhecimento do que é o inferno e a gente não querer ir para lá. Você está entendendo? É algo horrível. Só que nós não vimos, então nós não temos tanto entendimento do que é o inferno, então a gente leva uma vida tranquila, uma vida sossegada. Mas já parou para pensar o que é a eternidade? Aonde vamos viver a nossa eternidade? Às vezes, irmãos, eu sou sincero dizer aos irmãos, eu tenho certeza da minha salvação. Isso aqui não é por orgulho, não é por ego, não é por soberba. Eu tenho que ter essa certeza. Eu tenho que ter. Se eu não tivesse essa certeza da minha salvação, o que eu estou fazendo dentro de uma igreja à frente de um trabalho? Então eu entrego a chave e vou para o mundo. Eu tenho que ter certeza, não pode ter dúvida. Pode dizer, eu acho que você é salvo. Não, eu não estou sendo aqui soberbo dizendo assim, eu sou salvo. Não, eu estou dizendo, eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou buscando para isso. Você está entendendo? Eu estou buscando para isso. Então eu tenho certeza da minha salvação. Mas às vezes, irmão, a gente está lá em casa, tranquilo, sossegado, de repente para com a realidade e fala, meu Deus, será que eu estou fazendo as coisas certas para poder ser salvo? Será que eu estou, Senhor, te agradando? Será que eu preciso melhorar? E aí eu começo a avaliar a minha vida. E aí eu vejo tanta coisa errada. Eu me vejo tão errado na presença de Deus. Tem um louvor que fala que quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê tudo de errado. Tudo. A eternidade é uma coisa séria, meus irmãos. A eternidade é uma coisa séria. Isso é um atributo tão natural para Deus, para Ele é tão tranquilo, tão sossegado. Irmãos, se nós analisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que Deus ele não tem problema nenhum de salvar quanto condenar. Não é que Deus criou o ser humano para poder ser marionetes e brincar de salvação e de condenação. Não. Só que Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão santo, tão maravilhoso, que se você não andar correto na presença dEle, Ele te dá tempo, te dá legalidade, te dá liberdade. Deus, Ele dá tantas coisas para nós, para a gente poder fazer as coisas corretas, tanto argumentos, Deus nos dá campo, cenário, para fazer tudo o que é certo na presença dEle, só que no momento em que eu e você nos deparar com Ele, aonde acabou as nossas vidas, Ele também é justo para fazer o que Ele tem que fazer. E para Ele é tão natural, tão tranquilo. Não é que é um Deus ruim. Os ateus falam, Deus é ruim, Deus é mau. Deus cria o ser humano para lançar no inferno, segundo o que vocês pregam. Deus ele tem tanta maldade no mundo, tem tanta dor, sofrimento no mundo. Que Deus é esse? Só que o ser humano não quer saber de Deus. O ser humano não busca Deus. Eu falei isso aqui semana passada, eu dei até um exemplo de um barbeiro, né? Um ateu e um barbeiro. O barbeiro era ateu e o rapaz cristão estava cortando o cabelo, e num debate eles fizeram, e o barbeiro disse que Deus não existia, e aí ele falou para o cristão, me prova que Deus existe e tal, não sei o quê. E o cristão saiu lá fora, viu um rapaz cabeludo, levou para dentro do salão e falou assim, olha, os barbeiros não existem.
Aí ele falou, existe sim, olha eu aqui. Ele falou, se o barbeiro existisse, rapaz, não seria cabeludo. Aí ele falou, não, é porque ele não me procura para me cortar o cabelo dele. Ele falou, pronto, tá aí a resposta. Deus existe. É que o ser humano não nos procura para resolver o seu problema. Porque se nós procurarmos a Deus, Deus ele resolve todos os nossos problemas. Não é no nosso tempo. O ser humano está muito mal acostumado. Né? Somos filhos de mar, queremos para ontem. Deus ele é eterno. A sua eternidade, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Ele sabe como nos lapidar e tirar toda aquela essência pecaminosa do passado. Também Ele sabe como estamos na sua presença hoje, no presente. E Ele sabe o que Ele tem que fazer no futuro para nos formar um caráter espiritual. Então o que Ele faz? Ele vai trabalhando no seu tempo. E muitas das vezes o tempo de Deus é angustiante para mim e para você. Porque nós queremos a nossa vitória já, mas a vitória demora um pouquinho. Nós queremos um mover já, mas o mover demora um pouquinho. Nós queremos ser honrados já, mas a honra demora um pouquinho. Você está entendendo? Isso é forjar o caráter. Isso é trabalhar dentro de nós e nós temos que esperar Deus fazer. E aí Deus ele trabalha na paciência, Deus ele trabalha na humildade, Deus ele trabalha no reconhecimento. Tudo isso aí leva tempo. No amor para com Ele. Imagine Deus trabalhando dentro de nós. E nós amamos Ele, ainda que as coisas não saiam como nós queremos. As coisas demoram um pouquinho, as coisas não estão indo. E aquela agonia, aquele desespero, aquela ansiedade. Nós temos que dobrar o joelho e orar e falar, Senhor, nos dá graça. E vamos esperar. E amamos aquele que nos prometeu a promessa. Isso tudo Deus ele vai forjando o caráter do cristão. Só que, assim como nós temos filhos, e Deus é o nosso Pai, tem filhos que a gente, por mais que ensine ele o caminho correto, ele ainda acaba dando a escorregada. Por mais que a gente fale, a gente ensine, a gente corrige, a gente educa, a gente até dá umas tapadas, mas ainda acaba insistindo ali. E a gente tem que ter paciência. A gente tem que fazer, redobrar o ensinamento. Com Deus é a mesma coisa. Deus ele vai nos ensinando, Deus às vezes vai nos cobrando, Deus vai nos exortando, nos espremendo, Deus até corrige. Você está entendendo? E nós temos que aceitar. Só que muitos cristãos estão se perdendo ainda nesta caminhada, desse modo de Deus agir em sua vida, não aceitando a correção do Pai, como aquele filho pródigo que pegou sua herança, foi embora, e o pai continua ali no canto dele. Ele teve que voltar. Se humilhou, reconheceu e voltou. E aí o pai, o abraçou, estabeleceu. Assim é Deus. Só tem muitos cristãos, muitos filhos do Altíssimo, que é orgulhoso. Está dentro da casa do pai, não respeita a vontade do pai e quer ser honrado pelo pai. E aí, o que acontece? Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque a soberba, meu irmão, ele precisa a queda. Mas a humildade, não. A soberba, ela não precede a queda. Ela precisa a queda. A soberba, ela precisa a queda. Mas a humildade, ela precede a honra. Você está entendendo? Nós temos que analisar como estamos vivendo com Deus. Aonde queremos passar a eternidade? Onde é que queremos viver a eternidade? O que estamos fazendo para morar com Deus na eternidade? Os atributos naturais de Deus. Ele é eterno. Ele é eterno. Mas Ele quer fazer de mim e de você também eterno. E Ele nos dá a escolha, nos dá caminho, nos dá estratégia, nos dá sabedoria. É só pedir para Ele. A imutabilidade. O primeiro atributo natural de Deus é a eternidade. A imutabilidade. O que é a imutabilidade? Não muda. É algo que não muda nunca. Não muda de jeito nenhum. Não tem como mudar. É a imutabilidade. Deus ele é imutável. Ele não muda. Não muda. Não muda. Nós vamos conhecer um Deus de Gênesis e Apocalipse que no passado, segundo as Escrituras, ela vai direcionar como Deus agia no passado
Gênesis lá com Moisés, com José, com Josué, é a mesma coisa no dia de hoje. Deus, ele não muda. Os mesmos feitos com os profetas do passado, ele também faz com os profetas de hoje. Os mesmos sinais, maravilhas, milagres, tudo aquilo que aconteceu no passado, ele também faz nos dias de hoje. O que mudou é ele e você. O que mudou é a tecnologia. O que mudou o mundo? Mas Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. Ele continua o mesmo. A gente fala assim, pastor, mas espera aí. Hoje as coisas são diferentes. Se você for falar do passado para trazer para o dia de hoje, a igreja mudou, mas Jesus não mudou. Mas a tecnologia avançou, pastor, o negócio agora está diferente, agora é assim, agora é assim. Não, continua do mesmo jeito. Nós mudamos, queremos agregar algumas coisas, e é tudo bom, tudo novo, tudo maravilhoso. Isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, tal. Mas uma igreja mesmo, uma igreja primitiva, ela não é conhecida por ter uma tecnologia avançada. Ela não é conhecida por ter os melhores microfones, a melhor mesa. Ela não é conhecida por ter as melhores cadeiras. Não, a igreja primitiva é conhecida pela essência em que ela buscava Deus, a totalidade, a entrega. Essa é a igreja primitiva. Não é o banco, não é o microfone, não é o altar, não é a mesa que vai fazer Deus operar na nossa vida. Não. O que vai fazer Deus operar na nossa vida é a nossa entrega, como o povo de antigamente buscava. O povo de antigamente buscava muito a Deus. E hoje nós não buscamos. Mas mudou, pastor, porque antigamente não tinha televisão, hoje tem. E aí? É só tirar a televisão dos seus olhos. Mas antigamente não tinha celular, então o povo tinha tempo para orar. Então quer dizer que o celular está te atrapalhando em oração. O celular está te tirando da presença de Deus. O celular, ele está fazendo com que você se afaste de Deus. Mas antigamente a tecnologia não era tão avançada, não tinha carro, não tinha isso e aquilo, então o povo era mais de oração que de jejum. Nós também podemos ser assim. Nós não vamos ser, glória a Deus, alienados. Nós temos que conviver no mundo de hoje, se adaptar, só que muitos estão se adaptando até demais. Até demais. Tem gente que já nem carrega mais Bíblia para a igreja, é só celular. Está aqui, pastor, mas eu tenho aqui, eu tenho o celular que tem todos os versículos. Quando você abrir sua Bíblia aqui, eu abro o celular aqui. O povo deixou de ser simples. E a simplicidade, eu não falo, irmãos, de pobreza. Ser simples na presença de Deus é você reconhecer que Ele é a estrela do ambiente. Ele é a estrela do ambiente. E Ele não mudou, Ele continua operando milagres ainda. Se eu e você precisar de um milagre, é só a gente buscar. E como é que busca, pastor? Aqui, a Bíblia nos ensina. É joelho no chão, cara não pode, jejum, oração, entrega, sobe monte, desce monte, é madrugada, é vigia. Busca para tu ver o que Deus pode fazer com você na terra. Pastor, eu queria ser profeta igual a Elias. Busca igual a Elias. Eu queria ser como Eliseu, que flutuou um machado. Eliseu foi lá e profetizou o filho naquela mulher sunamita, e o filho morreu, depois ressuscitou. Busca como Eliseu. Busca como Josué. Seja como Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Seja como Daniel, ore 3 vezes ao dia. Eu queria ser como Daniel. Deus deu revelações nos dias de hoje. O que está acontecendo? Daniel lá atrás, lê o livro. Eu queria ser como ele, então ora de dia, de tarde, de noite. Pastor, eu só consigo orar 5 minutos. Não tem como. Então, mas aí Deus é diferente comigo. Não, é eu mesmo. Quem é diferente com Deus é nós. Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha uma graça tremenda. Até que um anjo chegou e falou: Daniel é um homem muito amado. Muito amado. Teu nome lá no céu. Glória a Deus, é conhecido. Desde o primeiro dia que aplicaste teu coração assim humilhado, o Senhor já enviou a resposta. Só que o príncipe deste mundo, Satanás, o que ele fez? Ele se levantou. E aí Deus enviou Miguel combateu. Aí foi onde eu consegui passar e trazer a resposta. Mas foi 21 dias ali. Aí nós vamos fazer uma campanha. 3 dias já estamos desfalecidos. 4 dias já não quero mais orar. 5 dias, mas a resposta não veio. 6 dias, não me mostrar. Mas Deus, Ele não me ouve, Deus não fala comigo, eu estou buscando, e aí 21 dias,
Daniel foi até o 21º, irmão, sem esmorecer, sem desanimar ali, ó, e veio a resposta. Quer ser como Daniel? Busca como Daniel. Quer ser como Josué? Busca como Josué. Quer ser como Moisés? Seja líder, guie, seja exemplo, faça as coisas corretas. Olha a Deus, ouve a voz de Deus, faça tudo como Deus ordenar. E aí sim nós vamos ser como os profetas do passado. Você está entendendo? Ele não muda, ele nunca mudou. Não tem esse papo dizendo, comigo Deus é diferente. Não é, é nós que somos diferentes com ele. Nós que somos. Nós temos, sabe o que nós temos, irmãos? O defeito de responsabilizar todo mundo pelos nossos erros. Até Deus. Se a coisa não deu certo na minha vida, é porque Deus não quis, misericórdia, livramento. Só que a gente entende como se Deus não quisesse nos abençoar. Deus nos dá livramento e a gente quer insistir naquilo e quebra a cara. Só que aí a gente coloca a culpa em Deus. Tanto quanto Deus não permite, a gente culpa Deus. Aí Deus vai lá e fala, então vai, aí ele permite, a gente vai lá, quebra a cara e coloca a culpa em Deus também. Por que Deus não me livrou? Mas ele tinha dado o livramento, você insistiu. Você está entendendo? Deus não muda. Ele é imutável. A imutabilidade de Deus não admite a possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Ou seja, ele não muda e nem varia. Tem aquele negócio de meio termo, viu? Aquele negócio de sobe e desce, assim, não. Igual aquele negócio, ele já conhece, né? A bolsa de valores, de graça. Tem esse negócio não. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Com Deus é só lá em cima. Não muda. Uma hora Deus está assim, outra hora Deus está assado. Uma hora Deus está de bom humor, outra hora Deus está de mau humor. Uma hora Deus está sorrindo, outra hora Deus está chorando. Assim. A essência, os atributos naturais dele não mudam. Deus tem sentimento, irmão. Você pode entender que Deus tem sentimento, que Jesus, a pessoa de Jesus encarnada aqui na terra, ele teve bastante sentimento. Ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, ele descansou no barco, dormiu. Né? O Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. Né? Glória a Deus, aleluia. Deus tem o sentimento de Deus. O amor, ele amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito. Quando ele olha Jesus ali sendo crucificado, ele vira o rosto. Você está entendendo? Deus ele tem sentimentos. Só que esse sentimento de Deus ele não varia para situações horríveis para mim e para vocês. Né? Como ele falando ali, essa variação que ele está falando de Deus, ele não perde a sua essência, ele não perde o seu poder. Ele sentindo, ele chorando, ele vem em forma de... Mas é assim, a estabilidade de Deus não é como a nossa. É essa variação. Nós mudamos de humor, nós mudamos de opinião. Né? Nós falamos assim, eu vou para o ponto chovendo ou não, mas daqui a pouco chove muito. Age de uma maravilha. Já vou mais. Um exemplo básico muito sucinto. Então, Deus ele não é como nós. Então, ele é essa variação aqui é de equilíbrio. É celestial, não é humano, é de equilíbrio. Mas é atributo, o atributo natural da imutabilidade. Não muda, não é como eu e você assim, a gente muda de pensamento muito rápido, a gente muda vamos dizer, tem a palavra certa que fala, a gente muda de opinião muito rápido. Tem muita gente, eu não falo isso porque assim somos mente fraca, não, tem muita gente de cabeça fraca mesmo, se deixa ser levado pelas aparências, pelas opiniões alheias, não tem ali o seu dogma, né? Glória a Deus, aleluia. Tem gente que não é assim. Mas, mesmo eles, chega e acaba mudando rapidinho de pensamento. Rapidinho. Entendeu? Pelo acontecimento, pelo sentimento que nós temos também de variação, a gente acaba até tendo, tipo assim, uma situação que a gente está vendo, que tem que ser daquela forma, acabamos sentindo pena, dó e não podemos, nós sabemos que aquela situação é correta. Deus não. Deus, ele olha para você com um olhar de amor, ele sabe que aquilo ali vai te apertar, vai doer, só que ele precisa fazer daquele jeito. Ele não vai mudar só porque você fala, ai meu Deus, está doendo meu dedinho. Não vai mudar. Ele fala, deixa eu no dedinho. É melhor doer o dedinho do que a perna toda, o corpo todo, né? Então, como Jesus falou, Pai, se for possível, apartar de mim o cálice. Jesus não falou para ele, Pai, se for possível, aparta de mim o cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. O que ele fez? Ele apartou o cálice? Ele tirou? Não, meu filho, vem cá.
Não, se ele tem um filho unigênito para que pereça, que é um filho que perecer, ele virou moço, não tem que perecer. Você está entendendo? Então a eternidade, a imutabilidade, Deus não muda, Deus ele não varia, Deus é o mesmo sempre. Na bênção, na luta, na guerra, em tudo. Tudo, Deus ele vai continuar o mesmo. Quem muda? Eu e você. Por que Deus não trabalha na minha vida como... Porque eu e você não estamos de acordo com aquilo. Por que Deus não me usa como profeta do passado? Porque nós não estamos como os profetas do passado. Ah, pastor, eu que um missionário e tal, e Deus fala assim, acontece, por que Deus não me usa assim? Busca como missionário. A nossa irmã em Miranda, ela até deu um testemunho uma vez que ela sentia ciúmes da obra, porque o homem se entregava. Era ignorante? Era. Falho, como todos? Sim, ele não era santo, não era Deus na terra. Mas ele orava 6 horas, meio-dia, 6 horas, meia-noite, 6 horas, meio-dia, 6 horas, meia-noite. Ele buscava, se entregava, ia preocupado com a obra, ia fazer viagem, ia para outros países, edificava a igreja, levantou, está em mais de 200 países. Olha o tanto de coisa que ele fez. Olha aí o que ele buscou. Aí Deus não vai ao homem, Deus não vai lá e ele pegar o microfone lá, os demônios vai cair por terra, e ele não vai orar em posição de mão lá e o paralítico não vai andar. Vai. E por que você não usa assim, pastor, se você faz parte do ministério de Deus? Amor, porque não tem a mesma entrega, não tem a mesma busca. Aí Deus mudou, Deus que usava ele, não é o mesmo que, é o mesmo que usa ele, é o mesmo que me usa. Só que se eu quero ser usado, logicamente que ninguém é igual a ninguém, mas se eu quero ter uma vida espiritual elevada, o poder de Deus na minha vida, em que Deus, eu tenho que buscar. Só que detalhe, você também tem que estar preparado. Porque quanto mais dá, mais é equilíbrio. Quanto mais você buscar para equilibrar, você vai cobrar. Quanto mais você se levantar para fazer a obra, mais o diabo vai te apertar também. Vai se levantar contra a tua vida. Vai ser doído, espinhoso. Você vê Paulo, foi um grande homem de Deus, pregador do Evangelho, pegou mais de 70% do Novo Testamento. Mas foi um homem que foi decidido. Apanhou, foi humilhado, foi preso. Nós temos que estar abertos para isso também. Porque pregar aqui dizendo, você quer ser usado por Deus, busca que Deus vai te usar, mas esteja aberto também pelas consequências. Porque o diabo ele não vai ficar patente, ele não vai ficar quietinho, ele não vai falar, está buscando, então tá, eu vou deixar você à vontade, não. Ele vai retalhar, ele vai se levantar, porque você vai dar o quê? Prejuízo para ele. Você vai abalar o inferno. Você está entendendo? Paulo, por que Paulo era perseguido? Por que Paulo era humilhado? Por que Paulo, ele falava, hoje eu carrego as marcas de Cristo em meu corpo. Chibatada, chicotada. Porque lá no inferno, Satanás conhecia, ele sabia quem era Paulo. Sabia muito bem. E as investidas para parar Paulo eram muitas. Desde quando os homens lá começaram a expulsar Satanás pelo Deus de Paulo, sai do nome do Deus de Paulo. Satanás olhou para ele e falou assim, Deus de Paulo eu conheço. E Paulo eu sei bem quem é. Agora vocês não, ele foi lá e esbofeteou todo. Por quê? Porque Paulo não tinha autoridade. Aquilo que Deus permitiu. Agora aqueles homens ali não sabiam expulsar os demônios. Nem o nome de Jesus eles estavam usando, porque o demônio sai no nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. É no nome de Jesus que expulsamos os demônios. Você está entendendo? Então assim, nós temos a legalidade de fazer a obra e Deus nos usar? Temos. Deus ele nos dá cenário, nos dá campo, nos dá estratégia, estrutura, está tudo aqui. É só bebida. Tem gente que quer ser usado, mas não quer bebida. Tem gente que quer fazer a obra, mas não quer bebida. Tem gente que quer estar no altar e tá, eu acho bonito, pastor, quando eu vejo o irmão sendo usado e tal, aquela coisa, é mesmo, irmão, porque e aí com você, comigo não acontece. Com bebida, não ora, não jejua, não fuçada, não se entrega. O tempo que tem para buscar a Deus, fica buscando as coisas erradas do mundo. O tempo que tem aí para poder se encher de Deus, se enche com tanta porcaria. O que nós falamos aqui no começo, tecnologia, é o mal do mundo, irmão. Se nós não soubermos usar, ela é tipo assim, a tecnologia ela é até boa para a gente usar para as coisas boas e saber usar. Mas se a gente não souber usar a tecnologia, ela acaba com a vida de um cristão. Ela acaba com o casamento, ela acaba com família, ela acaba com
com cargo, ela acaba com obra ministerial, ela acaba com tudo, porque você deixa de fazer as coisas de Deus para ficar interagindo com as coisas do mundo, coisas erradas, coisas que não edificam. Você está entendendo? Tem gente que passa horas à frente do celular, computador, televisão, mas não dobra 5 minutos de joelho, 10 minutos de joelho na sinceridade. Vai dormir 3, 4 horas da manhã assistindo série. Eu conheço crente, irmãos. Conheço crente. Estou aqui aproveitando, sempre olhando um olhar, não estou apontando ninguém. Estou apontando ninguém. Não está nem aqui, ó. Não está nem aqui. Não está nem aqui. Para não falar com eles, não está nem aqui. Conheço crente, irmãos. Que era profeta, viu? Era profeta. Meu Deus usava. Revelação, tudo tal. 3, 4 horas da manhã na série, 5 horas da manhã na frente da série. Você está entendendo? Por que dá o joelho para orar na madrugada, para Deus encher, para estar aqui no altar e profetizando, pregando aquilo que Deus manda? Não. Aí você vê a vida da pessoa, mas tudo bem. Nós não estamos aqui para ajudar a vida de ninguém, nós estamos aqui para falar que Deus muda. Quem muda somos nós. E aí você olha o profeta que era, e você o profeta que é hoje. Aí você fala assim, nossa, mas como que essa pessoa está? Né? Antigamente era uma bênção, era isso, era aquilo. A pessoa deixou de buscar. A pessoa deixou de se encher. A pessoa está aí, ó, as madrugadas aí de vez estar falando com Deus, só pela misericórdia. E você está entendendo? E aí a culpa sempre vai ser de alguém. Nunca dele, nunca dela. A culpa sempre vai ser de Deus. Nunca dele ou nunca dela. Você está entendendo? E aí não conseguimos falar mais pelo horário. Muita coisa para falar em tão pouco tempo. Os atributos naturais de Deus, falando sobre a eternidade, falando sobre a imutabilidade. Eternidade é algo que nós temos que refletir aonde queremos passar a nossa eternidade. Onde queremos viver pela eternidade. Imutabilidade. Deus não muda. Quem mudamos somos nós. Mudamos rapidamente. Mudamos muito rápido. Deus não muda, Ele continua o mesmo sempre. Sempre. Iremos falar semana que vem sobre a onisciência, onipotência e onipresença. O que é onisciência? Sabe o que é? Sabe, não? O que é onisciência? Sabe isso aqui, onisciência? Conhecer todas as coisas. Tem toda a ciência. Ele é ciente de tudo. É onisciência. É algo assim que toda a ciência passa por Deus. Tudo. Ele é ciente de tudo. Sabedor de todas as coisas. A palavra mais explicativa. Sabedor de todas as coisas. Ele é onisciente. Onipotente. Onipotente você sabe. É a mesma palavra. Onipotente. Potente. Ele tem todo o poder. Todo o poder é dele. Todo o poder. Ele dá quem quer. Ele deu Jesus poder nos céus e na terra. Onipotência. E onipresença. Oni quer dizer tudo. Né? Aí fala, oni, ciência, ele é ciente de tudo. Oni quer dizer tudo. Onipotência, ele tem poder sobre tudo. Todo poder é dele. E ele dá poder a quem ele quer. Tem muitos cristãos que acham que é poderoso. Né? Se eu estou ali, irmãos, eu posso ali, eu pego o microfone e eu faço acontecer. Não, o poder é de Deus. Entendeu? Nós não somos nada na presença dele, nada. João Batista, que era um grande profeta da época, que batizava, que falava a verdade, pregava, e muitos iam. Quando ele se deparou com Jesus, a pessoa de Jesus, ele disse o que? É necessário que diminua eu, para que ele cresça. E ele disse, eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos teus pés. Quem tem que ser batizado por ti sou eu, e não eu te batizar. Está entendendo? Um grande profeta da época que poderia, eu estou aqui, cheguei primeiro, estou batizando, estou fazendo. Mas quando ele se depara com aquele que é, e tem poder, veio para fazer a obra, quando ele olha para o mestre e ele vê claramente que ele está diante do próprio Deus, fala, agora eu tenho que me reservar, me diminuir, agora eu tenho que me colocar no meu lugar.
E isso é o que nós temos que fazer todos os dias. Deus pode operar na minha vida, na sua vida, e o culto pode ser uma maravilha, os demônios caem por terra, e as vidas são batizadas, e pessoas se levantam da cadeira de roda, como estava no missionário, mas o poder é de Deus. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Eu não tenho nada. Eu sou somente um instrumento usado por Ele. Só isso. Um instrumento. Eu tenho que me colocar neste lugar. Eu sou somente um instrumento usado por Ele. Só isso. Eu não sou nada na presença de Deus. Nada. Nada. E onipresença. Onipresença. O que é onipresença? Deus está presente em todos os lugares. Em todos os lugares Ele está. Talvez seja algo assim, na lógica humana, se eu e você parar para pensar sobre Deus, como que é estar presente em todos os lugares? Para um ser humano é algo impossível. É algo que não tem explicação, não tem lógica. Mas Deus, para Ele é tão natural. Está em todos os lugares. Está aqui conosco. Ele está lá no Japão, na igreja lá. Está na China. Está livrando lá na Coreia. Deus está operando lá no Japão, lá no Portugal. Deus está trabalhando lá na Alemanha. Está em todos os lugares. Todos os lugares. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está. Você está entendendo? Deus é onipresente, está em tudo. Mas aí nós vamos falar semana que vem sobre a onisciência, onipotência e onipresença. Esses são os atributos naturais. É tão natural para Deus estar em todos os lugares, tão tranquilo. Para Ele é tão simples. Tão simples. Para nós entendermos, sabe por que Deus está dizendo desta forma, irmãos? Que para Ele é tão simples, tão natural, tão tranquilo? Para você entender o poder do nosso Deus. É que tem gente que serve a Deus, mas ele ainda não entendeu a magnitude do poder de Deus. Ele ainda não parou para pensar na potência que é Deus, no tão poderoso que é o nosso Deus. Porque quando ele se depara com uma luta, ele facilmente entrega os pontos, joga a toalha, sem ao menos pensar que quem está lutando por ele é poderoso. Ele não vai à frente, ele desanima, ele se enfraquece, se entristece, eu não quero mais, aparelhada. Mas para pensar, quem é que luta por nós? Quem é que guerreia por nós? Nós fazemos a nossa parte, ele faz a dele. Ele fala, faça por onde que eu te ajudarei. Vai, que eu sou contigo. Você está entendendo? Eu, muitas das vezes, meus irmãos, eu vou ser sincero. Eu prego aquilo que eu vi, eu tenho que falar, eu tenho que contar testemunho meu. Eu, muitas das vezes, já tive esse pensamento de entregar, de parar. Isso aí eu não falei de como pastor, eu falo como eu era obreiro. Antigamente era tanta luta que eu falo, meu Deus, para mim nada acontece de bom. Eu estou na tua presença, eu subo um monte, eu desço um monte, eu busco. Meu Deus, mas as coisas acontecem do jeito que eu penso. Quando eu penso que vai, não vai. Quando eu penso que está indo para frente, está indo para trás. Eu digo, eu não quero mais, eu desisto. De repente eu parei para pensar. Peraí, agindo desta forma, eu estou expressando o Deus que eu sirvo como um Deus fraco, um Deus medíocre, um Deus que não faz nada, um Deus que é derrotado. Não, meu Deus é poderoso, Ele é maravilhoso. Aí eu comecei a mudar a mentalidade. O que eu fiz? Eu comecei agora a falar, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu entendo que o Senhor é maravilhoso e tudo coopera para os bem daquele que te ama. Eu sei que você, quando o Senhor está na guerra, a vitória é certa. No tempo dele. Aí eu comecei o quê? A respeitar o tempo de Deus. Eu comecei a respeitar a vontade de Deus. Eu comecei a entender a forma que Deus trabalha. É isso que nós temos que criar dentro do nosso coração e dentro da nossa mente e começar a expressar isso dia a dia. Como Deus é, como Deus trabalha, como Ele é forte. Ele nunca perdeu uma guerra. Ah, pastor, mas Israel perdeu várias. Por quê? Lê a Bíblia. Povo desobediente, murmurante, povo idólatra, povo prostituto, povo que não queria nada com Deus. Aí vai perder guerra mesmo. Agora, quando estava ali não perdia. Quando estava nos caminhos certos ali, quando estava ali, consagrado, buscando, não perdia. Você está entendendo? Não perde. E mesmo assim, ainda Deus teve tanta misericórdia desse povo. Mesmo assim, Deus ainda, amou este mundo, ainda ia lá, perdoava, Deus castigava, depois trazia de volta, permitia os inimigos se levantarem, depois trazia de volta. Deus, Nabucodonosor foi lá e encarcerou, Deus fez sair lá na época do rei Ciro.
E aí os filisteus iam lá, e Deus permitia, botava da desobediência. Quando estava na humilhação, Deus ia lá e trazia, vou trazer de volta. É meu povo, tenho amor por vocês. Olha o tanto de coisa que Deus mostrava para aquele povo, que ele povo continuava fazendo as coisas erradas. Isso é normal. Normal, assim que eu falo, no dia de hoje, isso está tão natural na vida dos cristãos. Sabe? É murmuração, é idolatria, é incredulidade. Pode falar. A pessoa, igual o senhor falou, que orar ou consagrar e não acontecer as coisas. A pessoa está fazendo alguma coisa, aí está errado. Se a pessoa xinga o irmão ali atrás, vai pecado. O que A acontece? pessoa faz o quê? Xinga o irmão quando dá alguma coisa errada. Tipo, murmura, né? Reclama. Quando você vem fazendo alguma coisa, Aí não deu certo. igual assim, eu fui fazer um serviço lá no trabalho, fui soltar uma peça com 2 grifones grandes. Aí o meu chefe pegou, quebrou uma peça assim, empurrou para lá. Na hora que eu fui apertar assim, eu senti, eu falei, se quebrar, vai cortar minha mão. E ele gritou ainda que muda a peça, mas na hora que ele gritou, eu já tinha forçado, quebrou e foi em cima assim. Eu olhei para ele, porque quebrou para quê, né? Sim. Só que eu não xinguei. Não xingou. Poxa, não fiquei com ódio, não. Eu grito na cabeça dele, que é o cara tá vendo, é a mesma coisa, eu vou sair com um carro, o cara vai botar o pé debaixo do pé, lá para aí ele. Aí, como ele me machucou, aí eu peguei e ter ficado com raiva, né? Porque não tem como uma pessoa se machucar e não ficar. Aí se a pessoa chega com isso aí atrasa é pecado. Não, mas você chegou a cometer o ato, xingou? Não, eu fiquei com raiva. Não, você ficou com raiva. Não, aí você está com raiva, tipo assim, na sua essência, como eu estava falando. O pai tem que vir o sangue ao Você sentiu ira naquilo ali, só que assim, Jesus ele vai dizer, mas não pequeis. Se você xinga ele, se você vai para cima dele, é sempre pecado. Aí o que acontece? A ação de tudo isso aí é o quê? Você está indo para a igreja, você está se firmando, está buscando. O diabo ele vai lutar. E ele vai usar pessoas à sua volta para poder te desanimar, para poder até fazer coisas que, se você vai para cima dele, se você xinga ele vai olhar para sua cara, se ele sabe que você vem para a igreja, ele vai falar, está indo para a igreja e está xingando, está indo para a igreja, está desse jeito, você está fazendo o que lá dentro da igreja? O diabo começa a te acusar. Então o que acontece? Quando você sentiu aquele negócio, mas você se controlou, você não pecou. Irou, mas não pecou. Agora quando você solta, aí você entra em pecado. Aí você xinga, fala palavrão, você exemplo, né? Vai para cima dele, aí você entra em pecado. Entendeu? Só que o que você tem que analisar? Aí você tem que analisar o quê? Você é um rapaz que está buscando, está vindo para a igreja, está se entregando a Deus. O diabo ele vai lutar de todas as formas para te tirar da presença de Deus. Então você vai olhar aquilo ali como o quê? Uma ação demoníaca para poder te afrontar e te atingir. Só que você, Deus ali, te deu o livramento. Chegou a machucar um pouquinho, mas não perdeu a mão. Então o livramento de Deus. Deus te livrou. Então o que você faz? Chegar em casa, você toca o seu joelho, peça perdão a Deus porque você se livrou ali, mas você não fez nada de mal com ele. E aí. Não, sim. Não, assim, para nós que é falho, eu não posso dizer para você, não posso te condenar porque eu também sou assim, eu dizer assim, todos nós somos assim. Se acontecer algo que ali na hora a gente caiu bom, que a gente faz o quê? A gente se controla. Você se controlou, então assim, você tem que fazer isso aí, se controla. E aí quando você chega na sua casa, você fala, Senhor, me perdoa, eu me irei ali, mas graças a Deus eu não pequei, eu não fui contra ele. Senhor, perdoa ele também. Aí você vai perdoar ele também, igual eu falei aqui. Entendeu? A questão do perdão. Você viu que ele fez aquilo ali, possa ser de propósito, não é. Porque às vezes é o quê? Uma influência maligna por trás dele para poder te afetar, entendeu? Para te tirar da crise. Outro dia também, eu estava. Mas ele tocou um bem grande também. E era dentro de uma posto lá, eu entrei, vesti a roupa térmica, eu achei impressionante aquilo ali, eu desci, eu sou cuidadoso com minhas coisas, viu? Eu peguei o meu telefone, assim, os 2 telefones, e a chave coloquei distante, assim, mais ou menos 2 metros distante, mas em cima do murinho, assim. Aí eu voltei, desci, quando eu voltei, fiz o serviço, peguei a chave, coloquei no bolso, assim, só que ela desceu direto. Aí os telefones coloquei no bolso, quando eu cheguei na porta da sessão para entrar, cadê a chave? Aí eu fiquei doido, falei, bicho, perdi a chave. Eu fui na secretaria lá e o pessoal lá gosta de mim, né? Mas eu sempre na planta. Aí eu peguei e falei, não, calma aí, eu vou anunciar na secretaria. Eu falei, não vou, porque se eu chegar lá, talvez eu ia soltar piadinha, vai estar com raiva, né? Eu falei, vai soltar piadinha para falar que você não cuide muito das suas coisas. Eu ia ficar nervoso e ser pior. Eu falei, não. Se você querer fazer essa entender, você faz, eu não vou lá não. Sim. Aí ela pegou, foi, eu pensei que foram meus colegas que tinham escondido e nada. Aí eu liguei pro
meu chefe falou, não, faz um esquema com imã. Eu falei, eu vou descer lá dentro, se ela tiver eu vou achar. Mas o problema é que a gente tem que dar um toque para ela secar a força para descer lá, porque não pode ligar com a energia, né? Aí quando eu fui vestir a roupa, eu falei, eu vou achar ela, se Deus quiser eu vou achar essa chave. Quando ele enfiou o pé assim, a chave estava dentro da bota, você acredita? O pior que não foi só eu que virei, eu virei quando eu falei que meu chefe chegou agoniado, porque ele também agoniado, sacudiu lá, veio o outro também, nada. E quando eu cheguei, já era o quê? Acho que eram 10 horas, eu falei, eu vou entrar lá para achar ela. Eu fiz um esquema no ninho, aí quando eu enfiei o pé dentro da roupa dela, que ela estava, né? Aí eu peguei, coloquei ela no jornal e tirei uma foto, aí eu peguei e mandei pra ele, falei, eu desci lá e achei, ele ficou doidinho lá. E ele não ficou falando, ele falou que pra mim não descer, né? Sim. Pra descer no outro piso sozinho, ele ficou assim, um monte de chave em todo lugar. Aí eu falei, eu vou achar, mas eu sacudi ela antes, ele sacudiu, tem mais 2 pessoas. Eu sacudi, porque eu falei, eu sou cuidador das minhas coisas. Acidente acontece, né? Acontece. Já perdi telefone, tudo. Mas acaba acontecendo, a gente perde. Acaba acontecendo, sim. Mas nesse dia também eu também. Mas você ficou nervoso também. Fiquei nervoso. Achou que o pessoal tinha escondido. Oremos pelo livrinho. Não entendi. Oremos pelo irmão livrinho. Poxa, eu sou puto, pastor. Quando chega lá que acontece qualquer coisa, eles vêm conversar comigo, chega bem patinando, com cuidado. Ah, um pouco que você controlou. Patinando. Já é uma coisa boa, entendeu? Controlou, graças a Deus, conseguiu e achou. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Então, semana que vem já sabe, né? Onipresença, onisciência e potência. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. O que trouxe sua oferta, seu voto? Se quiser colocar ali já direto ali, pode colocar, não precisa passar salva, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Lembrando que amanhã é o último dia da nossa mãe do Wilson. Nossa mãe do Wilson, ela fará aqui um culto de agradecimento. Quarta-feira, queda das muralhas, nossa irmã Ana Paula. Quinta-feira, nossa irmã Delmar, nossas campanhas. Sexta, oração. Sábado, nome era culto. E domingo, evangelista. Qual que é o evangelista lá? Vitor, né? Vitor, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Mês que vem a nossa confraternização, dia 12. Glória a Deus. Confraternização aqui na igreja. Amém? Glórias a Deus e aleluia. Vamos orar, irmãos? Irmãos, já está acabando, né? Glória a Deus, aleluia. Tem só mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Falamos os atributos naturais, né? Depois vem os atributos morais, né? Glória a Deus, aleluia. E vem a conclusão. Depois nós acabamos, né? Glória a Deus. Aí vem a Santíssima Trindade e depois vem a conclusão. Aí nós vamos entrar na Cristologia, a doutrina de Cristo. Né? Quem é a pessoa de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus Cristo. Depois vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, o mais longo é a teologia, depois os outros é um pouquinho mais curto, então a gente vai acabar rapidinho. Vemos? Glória a Deus, aleluia. Né? O que é um atributo moral, de Deus? Fala um aí. Um dos atributos morais de Deus. A santidade. A santidade, a retidão, a justiça, o amor, a misericórdia, a graça. Oi? Não, é atributo moral. Santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. Atributo moral. Glória a Deus. Natural e moral. Né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai. Jesus querido e Deus amado, Espírito Santo da verdade. Que Deus abençoe este povo, cobre com teu sangue, venha da vitória, leva-nos em paz, segurança, até os nossos lares, meu Pai. Meu Deus querido, fortalece esta igreja. Meu Deus querido, abençoe esta igreja. Cobre com teu sangue, abre o entendimento. Senhor, dá sabedoria, graça, vigor, força física. Meu Deus querido, nos ajude a concluir, Senhor, este propósito. Vai na nossa frente, Pai. Pai querido, Pai amado, abençoa de uma forma extraordinária, Senhor. Nesta noite, Deus, nós lemos, ó Pai querido, sobre a sua santidade. Ela não tem conhecimento fim.
Meu Deus querido, Deus amado, nós queremos passar a eternidade com o Senhor, meu Pai. Meu Deus querido, temos também, Senhor, a responsabilidade, o Senhor não muda. Quem muda somos nós, Senhor, então nos ajude a permanecer focado. Nos ajude, Deus querido, Deus amado, a ter propósito. Meu Deus querido, Deus amado, a estar fundamentado com a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, meu Pai querido, Pai amado, a estar firme, inabalável. Meu Deus querido, Deus amado, a ter um fim. Pai, leva-nos em paz, segurança, são e salva até os nossos lares, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.